Boa noite, todo mundo bem? Obrigada, viu? Mas tá melhor, né? Melhor do que no outro domingo. Gente, ninguém merece cabelo secando natural, não, gente. Ninguém é obrigado a ver uma cara daquele jeito, né? Mas faz parte. Vocês sabem que eu não sou muito preocupada com isso, não, né? Enfim. Gente, espero que todo mundo tenha tido uma semana bem legal. Naum, eu tô te vendo aqui, eu tô tão feliz, eu pensei tanto em você essa semana. E eu vi que vai ter um evento da casa de vocês aí em Salvador, e eu fiquei assim, com uma vontade de me teletransportar para lá por um dia para estar lá com vocês. Você não tem noção. Você mora no meu coração, você sabe disso, né, querido? Você é muito especial para mim. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês hoje aqui na minha casa, na minha residência, para a gente fazer o evangelho juntos. Vai ser muito legal. Espero que vocês tenham tido um final de semana bem tranquilo, para recarregar as energias, para a gente voltar aí a segunda-feira com força total, né? Então vamos preparando aí o ambiente. Vocês viram que estava com uma musiquinha antes, eu entrei também uns minutos antes ao vivo aqui para dar tempo da galera me encontrar. Pega um copo de água, coloca do lado, deixa ali para a espiritualidade fluidificar, como vocês já sabem como que funciona. E foi muito legal esse domingo, que assim, eu consegui conciliar de fazer minha hora de meditação um pouquinho antes do Evangelho no Lar. E isso é legal porque ajuda a gente a conectar, né? A estar um pouquinho mais presente no momento para fazer um evangelho bem legal aí para a gente. Vamos ver que horas são. 8h30, já está na hora da gente começar. Então, vou convidar todo mundo agora para a gente fazer a nossa prece. Sentem bem tranquilamente, tá, gente? Bem confortável na cadeira, no sofá. Só não recomendo, se alguém estiver deitado, peço para sentar, porque vai ser melhor para vocês estarem mais atentos, tá bom? Deixar essa energia do corpo, do ambiente fluir bem, para ajudar a gente a estar mais concentrado aqui, mais presente, legal? Então vamos lá, quem quiser fechar os olhos, fecha, quem quiser ficar com os olhos abertos, fica, como vocês se sentirem melhor. Só senta bem confortavelmente na cadeira. Respira uma ou duas vezes, trazendo a sua consciência para este momento. Sentindo o seu corpo, sentindo sua respiração, sentindo toda a vibração do seu ser neste momento. Trazendo essa experiência o mais próximo possível do seu coração. Dessa forma, gradualmente elevamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a toda a espiritualidade amiga e companheira que interfira neste momento nas vibrações do nosso lar, que interfira positivamente nas vibrações de onde quer que nós estejamos neste momento. Não só no ambiente físico, mas também no ambiente espiritual. Eu convido todos vocês neste momento para percorrerem cada cômodo dos seus quartos, da sua casa, mentalmente, imaginando uma luz intensa percorrendo cada cômodo do seu quarto, cada cômodo da sua casa, proporcionando uma limpeza energética intensa, varrendo pensamentos negativos, varrendo dúvidas, ansiedades, medos, varrendo toda a insegurança, levando para a natureza, para transmutar naquilo que a natureza sabe fazer de melhor. Que é transmutar tudo aquilo que já não serve mais para a gente, vibracionalmente falando, e substituindo por amor, paz, alegria, esperança, fé. Todas as coisas lindas, positivas e amorosas que existem no universo. Convido todos vocês também a mentalmente fixar em cada porta, em cada janela dos seus lares,
uma cruz azul neon em cada porta e em cada janela. Vamos fixar uma cruz azul neon para mostrar que essa casa é um ponto de luz, uma extensão do amor do Cristo. Que nesta casa todos estão amparados, protegidos e abençoados. Que o nosso amor, dentro desse lar, ele vibra muito intensamente. E dessa forma também contagia e amplia essa energia a todos os lares que estão ao redor. A todas as pessoas que necessitam deste mesmo amor, destas mesmas energias que renovam o nosso ser, sempre que postas em ação e em movimento. Que Deus esteja sempre conosco, que nós possamos sentir em todos os momentos, que assim seja. Vamos lá? Vamos começar então. A gente vai seguir com o José Carlos de Luca, no livro Alguém Me Tocou. E lembrando só que nesse livro, ele sempre pega, né, uma interpretação, uma passagem de Jesus, alguma coisa desse tipo, né, e faz uma interpretação dele mesmo. E eu acho super legal, porque fica fácil para todo mundo entender qual que é essa nossa proposta, essa nossa forma de ver o mundo e as situações com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de aceitação, não conformismo, aceitação. Que é uma coisa que a gente no Espiritismo tem tentado difundir tanto, né? Então vamos lá. Nesse capítulo que eu abri aqui, o título é Sem Pedras na Mão. E ele começa com uma citação de Chico Xavier que fala assim: Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia de certo que, geralmente, temos, digo isso de mim, determinado grau de periculosidade e que, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. Eu vou ler de novo porque eu gaguejei. Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia de certo que geralmente temos, digo isso de mim, determinado grau de periculosidade e que, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. Chico Xavier. Ok. Aí vem José Carlos de Luca. Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na Terra, afirmou categoricamente que veio entre nós para salvar o mundo e não julgá-lo. Sua missão não se voltou simplesmente a apontar nossas feridas. Cristo não veio para curá-las por meio do amor que ele envolvia os pecadores, e por intermédio das lições que deixou para que não voltássemos a cair na estrada do erro. Ele veio para salvar o mundo das consequências da nossa falta de amor. E a maneira que encontrou para realizar a sua missão foi a de nos amar até a morte e apontar o amor como caminho da nossa própria salvação. Ninguém poderá dizer que não ama porque não foi amado. Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará sempre. O Cristo amou a todos, mas teve especial cuidado com os pecadores. A palavra pecado deriva do latim peccatum, daí surgindo a expressão impecável, que no caso seria a qualidade da pessoa sem defeito ou falha. Afirmando que teria vindo para os pecadores e não para os impecáveis, Jesus elege estes últimos para que o auxiliem em sua missão junto à humanidade. E para os imperfeitos, ele não trouxe pedras, não trouxe ameaças do fogo do inferno, antes deu a eles a luz do esclarecimento e o calor do seu coração. Certa feita, indagaram aos discípulos de Jesus o motivo pelo qual ele comia com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama.
Os cobradores de impostos eram pessoas malquistas pelo povo, porque se excediam na cobrança de tributos. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E ao chamar os equivocados a uma vida nova, Jesus não usava de crítica ou repreensão. Eu não me canso de lembrar o caso da mulher adúltera que todos queriam apedrejar. O mestre livrou-a da morte com a famosa frase que ficará registrada por toda a eternidade: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. E nem mesmo Jesus, o único ali presente que poderia atirar, porque estava sem pecado, a censurou. Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Isso não quer dizer que Jesus aprovou o adultério. Ele quer a morte do pecado e não do pecador. O erro não é maior do que a pessoa que o comete. Isso estava muito claro para Jesus. Embora não esteja muito claro para nós, cristãos, que continuemos a confundir o pecado com o pecador. Cristo tem uma estratégia diferente da nossa, pois ele acolhe o pecador, enquanto nós o segregamos. Cristo abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós rejeitamos o pecado e o pecador, embora curiosamente sejamos tão pecadores quanto aqueles que condenamos. Não é uma incoerência de nossa parte? Gente, é muito profundo tudo isso aqui que está sendo dito, né? E eu acho que de alguma forma toca o coraçãozinho de cada um de nós quando a gente lê e interpreta isso aqui de uma forma tão sensível que essa palavra exige. Quem de nós, em vários momentos, não julga, se achando no direito de fazer o julgamento? Em todos os momentos, a gente se acha extremamente em condições de falar a respeito da postura, da atitude ou da fala de alguém. E a gente esquece que todos nós somos seres humanos, que todos nós somos pecadores e errantes. Ok, mas também, então, não vamos nos cobrar tanto. Eu acho que o que vem de muito mais especial de tudo isso aqui que foi dito até agora é: se você em algum momento fez alguma coisa que de alguma forma tenha ferido a sua consciência no amor que você poderia ter praticado e você não foi capaz, se liberte dessa culpa nesse momento. Se ao longo dessa semana, se semana passada, se tem alguma coisa dentro do seu coração te privando de seguir adiante, porque carrega um peso dolorido de você não ter agido de uma forma adequada em algum momento com alguém, com você mesmo, seja lá o que for, liberte seu coração disso. Se Jesus é capaz de amar as nossas imperfeições, de nos amar, embora tenhamos tantas imperfeições, por que nós ainda não somos capazes de nos amar imperfeitos? Nós não somos perfeitos. Nós não seremos perfeitos enquanto a gente não conseguir nos libertar dessa necessidade de estar correto o tempo todo. De estar perfeito o tempo todo. Não só para os outros e para a sociedade, mas para nós também. Então, se você errou, se você fez alguma coisa que feriu a sua consciência, se você achou que de alguma forma poderia ter agido de uma forma diferente, que você não foi capaz de amar verdadeiramente aquela pessoa, aquela situação, ok. Faça uma leitura dentro dos seus sentimentos e acolha isso dentro de você. Nós estamos aqui vivendo em sociedade para isso. Então, seja de qual foi a situação, ou se foi agora, ou se foi não sei quantos mil anos atrás, mas isso ainda te incomoda, se perdoa.
Se perdoa porque não existe nada nem ninguém capaz de tirar uma pedra sequer contra você. Todos nós somos passíveis de erro. E são os erros que nos moldam, que nos mostram, que fazem com que a gente crie experiência, adquira maturidade, para não agir mais desse jeito, né? Então vamos seguir. Como disse Chico Xavier, todos nós temos certo grau de periculosidade, adorei isso. Isto é, todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Diante disso, com que direito iremos condenar aqueles que tropeçam nas mesmas pedras que nós também tropeçamos? Jesus nos formula uma pergunta muito objetiva, cuja resposta, creio eu, ainda não demos porque não temos o que responder. Por que é que você vê cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Bom, eu, Nicéia, abrindo um parênteses aqui, quando eu me dei conta da extensão do significado dessa frase de Jesus, eu levei uns 2 dias para conseguir voltar ao normal, sabe? Foi muito intenso. E vocês sabem que eu gosto muito de escrever, né? E foi depois que eu li um texto que eu escrevi, que está até lá naquele meu site, blog, sei lá o nome que eu dou para aquilo, meu diário virtual, maravilhoso mundo de Nicéia, que só tem loucura lá, as minhas loucuras. Depois que eu escrevi um texto, eu meio que caí nessa situação de Jesus, eu falei assim, Jesus, eu tomei compreensão disso, sabe? Isso teve um poder, assim, muito grande em mim. Não significa que eu parei de ver o cisco no olho do outro. Não parei de ver, não. Não foi assim. Mas eu tenho mais consciência hoje quando eu faço isso, sabe? E aí eu tento dar uma maneirada. Às vezes eu só dou conta depois que eu falei alguma coisa, ou que eu pensei alguma coisa. Mas enfim, me chamou muita atenção. Quem cuida muito da vida alheia está cuidando pouco da sua, o que é lamentável, porque há tanto trabalho interior a se realizar na busca do nosso aperfeiçoamento que não nos sobraria tempo para vigiar a conduta do próximo. E quem não cuida de si mesmo jamais conseguirá ter progresso na vida, pois seu mundo íntimo, onde todos os projetos de vida se iniciam e se sustentam, está repleto de traças e ervas daninhas. Conheço muitas pessoas felizes e prósperas. Procurei estudá-las para entender qual o segredo que tinham. E não foi difícil concluir que são pessoas tolerantes com os erros alheios, que não se fixam nos pontos negativos de pessoas e situações, e buscam a prática do contentamento com aquilo que a vida lhes pode oferecer. Essas pessoas me fazem lembrar os ensinamentos de Paulo de Tarso. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. Eu acho que a gente ser tolerante com o erro alheio ajuda também a gente ser tolerante com os nossos erros. Eu ainda não consegui identificar onde é que está o início disso, sabe? Se é primeiro você ser tolerante com o erro do outro para conseguir ser tolerante com o seu erro, se é ser tolerante com o seu erro para depois ser tolerante com o erro do outro. Mas eu acho que as coisas se misturam muito aí, sabe? O importante é ser tolerante. O importante é você saber o que é o tempo de cada um, né? Por mais que aquilo às vezes esteja te incomodando muito. Sabe uma coisa que eu tenho muita consciência hoje, falando nisso, é que assim, esse negócio de saber que é o tempo de cada um, é porque eu sei que eu já fui muito pedra no caminho de alguém, sabe? E hoje, quando as pessoas são pedra no meu caminho, é nisso que eu paro para pensar, nossa, quantas vezes eu já fui pedra no caminho de alguém? Então, isso dá um pouco mais de tranquilidade, sabe? E leveza e tolerância. Então, ele continua aqui falando assim: lembra Chico Xavier que nós precisamos nos abster de julgar o próximo, já que nós precisamos da misericórdia de todos para os nossos equívocos.
A nossa intolerância com os erros alheios pode apenas ser um disfarce tentando acobertar os nossos próprios enganos. Quem muito condena, provavelmente carrega dentro de si algo de muito condenável. Na época de Jesus, os escribas e fariseus eram assim, implacáveis juízes do comportamento alheio, embora se apresentassem como rigorosos cumpridores dos preceitos religiosos. O Cristo não teve palavras brandas para eles. Tinha um negócio aqui que eu queria ter comentado. Perdi. Depois eu volto. O Cristo não teve palavras brandas para eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Jesus! Seria bom termos coragem suficiente para enxergar a nossa podridão. Estou certo de que esta atitude interior, que demanda muita humildade, faria com que jogássemos fora todas as nossas pedras. Porque estivermos com elas na mão, dificilmente conseguiremos tocar o coração de Jesus. Como erguer as mãos em súplicas ao céu, se elas estão cheias de pedras acusadoras? Como esperar pelas bênçãos de Jesus, se amaldiçoamos a vida do próximo com os nossos julgamentos? O Cristo nos diz que seremos julgados pela mesma medida que usarmos para julgar o próximo. Se a vida está sendo muito dura conosco, pode ser que nós estejamos sendo muito duros com os nossos semelhantes. Quando condenamos alguém, estamos lavando uma sentença condenatória contra nós mesmos. Se Jesus tem um coração que perdoa e compreende, por que o nosso coração não é capaz de fazer o mesmo? Esta é a proposta do Cristo, jogar fora todas as pedras e olhar com humildade para a nossa própria periculosidade, como diz Chico Xavier. Sem pedras na mão, sem fogo na língua, nossa vida fica mais leve e mais próxima do amigo Jesus. Enquanto eu estava lendo aqui esse finalzinho, eu lembrei até de uma palestrinha que eu fiz lá no centro, na SED, e que eu usei uma expressão muito legal, que também foi uma coisa que eu já tive que me deparar na minha vida, nessa existência, é a necessidade de baixar as armas. Uma necessidade muito forte de parar de me defender de tudo e de todos. Porque eu entendi que na minha defesa é porque existia muita coisa ali atrás dessa defesa, dessas armas que eu usava para me manter segura, coisas que eu precisava resolver dentro de mim. Então eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso, sabe? Baixar as armas, baixar a guarda. E parar de querer estar se defendendo de tudo e de todos o tempo todo. E eu acho que isso é uma coisa que cada um de nós vai descobrindo ao longo do caminho, sabe? E me lembrou muito também uma palestra que eu assisti hoje, que aconteceu, acho que umas 2 semanas atrás, duas semanas atrás, lá na SED, que é da Luciana Canguçu. Eu até carreguei ela hoje no como é o nome daqui? YouTube da SED, gente. Se vocês puderem dar uma olhada lá, ela fala um pouquinho sobre isso, sabe? Dessa nossa necessidade de humanidade. Aí eu lembrei que eu queria comentar com vocês que lá no início ele fala assim: Jesus elege estes últimos, os impecáveis, para que o auxiliem em sua missão junto à humanidade. Então, eu acho que assim, a gente tem muita colaboração desses espíritos amigos de luz na humanidade para que a gente se reconheça gente, para que a gente reconheça humano dentro das nossas limitações. Só assim a gente vai conseguir começar a entrar num estágio um pouco mais evolutivo da espiritualidade, sabe? Trazendo mais sensibilidade para a nossa relação, para o nosso dia a dia. Mas primeiro a gente precisa se reconhecer dentro da nossa condição humana, das nossas ainda limitantes capacidades de nos relacionar e entendermos quem somos para entender as outras pessoas também.
E aí eu lembrei também muito desse nosso projeto, que é o Humanizar, que vai acontecer, fazendo aqui entre parênteses um breve propaganda. No último final de semana de outubro, a gente vai ter o Humanizar aqui em Belo Horizonte. E o Humanizar, ele vem com essa proposta, que foi uma proposta de Bezerra de Menezes, no livro Seara Bendita, no capítulo Atitude de Amor, que ele fala que, tipo, que está na hora de nós, espíritas, começarmos a trazer todo esse conhecimento lindo e maravilhoso, teórico, que a gente adquiriu até então, tirar daqui da cabeça e colocar no coração. E mais ainda, tirar do coração e colocar para fora nas nossas relações. Só assim a gente vai aprender a trabalhar dentro dessa construção social que é necessário para a nossa evolução. Eu acho isso muito lindo, a gente se reconhecer humano para conseguir captar essa essência da espiritualidade e trazer ela para dentro de nós. Uma coisa não caminha separada da outra. Tem muita gente que fala assim, mas se eu trazer muito a minha consciência para dentro do humano, eu não consigo trabalhar dentro da espiritualidade, né? Não existe isso. Você é um espírito numa condição humana. Se você não se adequa a essa situação que você está, matéria, você não consegue viver. Se você não consegue viver, você não consegue ter as experiências que vão trazer a sua evolução e a maturidade que você precisa, como ser universal, né? Então é mais ou menos por aí. Não vou viajar muito aqui, não. Que horas são? Já estamos quase chegando no final. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui mais. Deixa eu ver quem está falando aqui. Cris está fazendo evangelho novamente no hospital com a mãe dela. Cris, um beijo para você e para sua mãe. A gente vai colocar vocês na nossa intenção da prece agora no final. Naon, você que é lindo. Eu te amo. Estou com muita saudade de você. Vem para Belo Horizonte fazer uma palestra lá no Centro Espírita. Vamos organizar isso? A gente precisa muito de você, do seu carisma, da sua energia lá, viu? Já tem um tempo que eu te falei isso, daí a gente não conseguiu colocar em prática, mas vamos ver se a gente faz. Bom, tem uma galera aqui. Gente, você tá tranquilo isso tudo que eu falei? Tem alguém aqui que quer colocar alguma coisa, complementar, ajudar, auxiliar? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu quero colocar. Mas é isso, gente. Eu acho que. Eu tenho uma coisa que eu acho muito bacana quando o Chico Xavier fala isso, que todos nós temos um certo grau de periculosidade. Eu sou uma pessoa que tem um grau tremendo de periculosidade. Nas segundas-feiras eu ajudo a coordenar a mocidade lá no Centro Espírita. E eu brinco com os jovens, eu falo umas coisas que eles ficam assim, jurem, isso ia ser assim mesmo? Aí eu comentei com eles que eu era uma pessoa que eu não reagia muito bem quando as pessoas demonstram muita. Como é que foi a palavra que eu usei, gente? Que eu era uma pessoa que. Fragilidade. E eu identifiquei isso já tem um tempo em mim, que eu sou muito dura com as pessoas quando elas demonstram fragilidade para mim. E eles ficaram assim, jura, mas que tipo de fragilidade, né? E eu acho que esse é um certo grau de periculosidade que existe em mim, mas que já está identificado e de um certo ponto está sendo trabalhado. Não controlado, tá, gente? Eu não gosto dessa ideia que as pessoas têm de falar assim, eu preciso aprender a controlar minhas emoções. Balela para controlar as emoções. Tudo que a gente tenta controlar demais, chega uma hora que explode de um jeito que não é legal. Então, não tenta controlar nada, não. Tenta entender, tenta ver de onde é que está vindo, tenta trabalhar junto com isso. Não tem que controlar nada, não. Você não tem controle de nada, entendeu? Está ali dentro de você e às vezes isso vem de muitas e muitas experiências reencarnatórias. Não vai ser, identifiquei e vou controlar. É como se a gente fosse colocar uma rédea na situação e falar, agora daqui vai ser do jeito que eu quero. E não vai ser assim nunca, entendeu? Eu tenho um nível de consciência do que está acontecendo comigo. E eu preciso trabalhar dentro desse nível de consciência.
mas trabalhar junto, acolhendo tudo isso, trazendo isso para dentro do meu coração, entendendo que eu sou um ser imperfeito, capaz de me tornar uma pessoa melhor, mas sem exigir santidade de mim, não. Então vamos lá, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês. Você estava com o mineiro aí? Ricardo Melo. Ah, sim, da Pílulas do Evangelho. Bem, a gente recebe a Pílula do Evangelho no nosso grupo lá da sede de vez em quando. Ele é muito legal mesmo, né? Não, então vamos marcar isso sim, viu? Eu vou organizar isso para ter você aqui, tá bom? Que eu tô com muitas saudades e eu acho que você vai contribuir demais com essa galerinha aqui do nosso convívio espírita aqui em Belo Horizonte. Gente, vamos partir então para a nossa prece de encerramento. Quero pedir então, na intenção da mãe da Cris, que está no hospital, para que ela se recupere logo, para que ela esteja bem. Eu quero pedir com muito carinho para todo mundo também envolver aí o pensamento